Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet. Entrando aí na sua casa, como todas as segundas-feiras, através do seu televisor e do seu computador, com a sua conivência, com a sua cumplicidade, com a sua permissão. O programa de hoje está absolutamente especial. Eu tenho que confessar que eu demorei algum tempo para reunir essas 4 figuras aqui hoje no programa para debater um tema que eu queria muito falar. Mas precisavam ser pessoas muito especiais. Não só antenadas, mas pessoas que estivessem acostumadas a lidar com a opinião pública. E você vai saber já quem é, porque antes eu queria te fazer uma pergunta. Você tem controle total sobre a sua vida? Você sabe exatamente o que as pessoas pensam sobre você? Se alguém ousasse falar sobre a sua vida, será que eles seriam fidedignos? Será que você ficaria satisfeito? Será que você gostaria? Essa e muitas outras perguntas nós vamos descobrir hoje aqui no programa. O tema de hoje vai te levar para um universo que está aí, debatido, esmagado, brigado, confusionado, enfim, está um tumulto em todas as mídias, porque é um tema muito atual. Será? Não acho que seja tão atual. O que é atual é a polêmica que está em torno dele. Hoje falaremos sobre o público e o privado. Você sabe a diferença? Você sabe onde começa um, onde termina o outro? Você sabe exatamente onde você está? Corre algum risco? Bom, para responder a essa e outras perguntas, nós temos aqui 4 convidados especialíssimos. Aqui ao meu lado esquerdo, o escritor, meu amigo, Chafi Nader, outra vez no programa. Obrigada, Chafi, por ter aceitado o meu convite. É um prazer estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo ao Sexo, Arroz e Internet. Ao lado dele, Paulo Arruda, que eu só conhecia pelas redes sociais e hoje me dá a honra de estar aqui pessoalmente comigo. Um prazer conhecê-lo. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigado, prazer todo meu. Ao lado dele, o tão esperado, há muito tempo que eu quero te trazer aqui, Murilo. Murilo é da Revide, todo mundo já sabe. Murilo Pinheiro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Seja bem-vindo ao Sexo, Arroz e Internet. Eu que agradeço. E nada mais, nada menos do que Guto Silveira. Você já lê ele, você acompanhava ele no Gazeta Ribeirão, não é? Eu sei disso, você o conhece pelas redes sociais? Tá, hoje é a oportunidade de você vê-lo pessoalmente. Eu estou me sentindo muito honrada. Muito obrigada, Guto, por ter aceitado o meu convite. É uma honra enorme tê-lo aqui entre a gente. Muito obrigado, eu também estou gostando muito de ter. Você vai gostar mais quando a coisa desenvolver, quando eu pegar todos vocês de jeito e fazer vocês dizerem para mim exatamente o que vocês pensam sobre esse tema que é polêmico. E vou dizer mais, você está achando que eu já estou começando? Não estou não. Que jeito? Como é que eu posso começar sem ela? Minha loira preferida, cada dia mais loira. Cada dia mais loira. Cris Meneguzzi, boa noite. Boa noite, Mara, tudo bem? Boa noite, nossos convidados, e boa noite você aí de casa. É isso aí que a Mara falou, cada dia mais loira e cada dia, cada segundo eu espero mais a sua participação também. Então vamos lembrar que também pelo telefone, além de participar, você concorre ao Vale Presente da Paraler. E hoje em especial também, a gente vai ter além do ganhador do Vale Presente da Paraler, vamos ter aí o sorteio dos 2 livros do Chafi, que é o nosso convidado de hoje. Então a gente vai ter hoje 3 sorteios, tá? Pelo 2111 e 2133. E nas redes sociais você manda sua pergunta, sua dúvida, é o facebook.com/programa sai ou pelo Twitter @programa sai. Eu vou te esperar. Ela acabou o texto dela antes, me pegou no meu momento Jô Soares. Eu tava aqui, desculpa, Cris, a gente tinha cronometrado. Eu vou prestar mais atenção pra você tomar aguinha. Ó, eu fiz essa brincadeirinha, a gente fez essa coisa para vocês relaxarem, porque aí eu quero saber. Nós estamos vivendo um momento de uma polêmica muito grande com relação às biografias autorizadas ou não autorizadas. Então, de cara, eu queria saber de vocês o seguinte. Vocês estão acostumados, os 4, seja profissionalmente ou seja pessoalmente, a dizerem o que pensam a respeito das pessoas. Quer dizer, ser colunista lhe confere essa função de analisar situações, analisar pessoas e escrever criticamente sobre elas. A biografia nada mais nada menos do que exatamente isso, até onde eu entendo. É uma visão pessoal, não autorizada, que a pessoa tem de uma figura pública. Então eu queria saber a opinião de vocês, rasa, só para começar. Chafi. Tinha que ser por isso. É o meu lado esquerdo. A segunda rosa, minha telespectadora, é o meu lado habitual. Eu vou lembrar das palavras do nosso presidente do Superior Tribunal. Eu acho que tem que existir, sim, a liberdade de você poder contar a história. Agora, se ela vai ser mal contada, se você vai denigrir, aí é a justiça que vai resolver. Mas, em momento algum, a gente deve calar a história, entendeu? Senão que seria... Em outras palavras, você é a favor? Totalmente a favor. De que elas possam ser feitas? Totalmente a favor. Não autorizadamente? Não autorizadamente. Se amanhã, se você achar que você foi prejudicado, procure a justiça. E a justiça resolve.
A gente vai passar por essa história da justiça, a justiça do Brasil. Paulo, você compartilha? Eu compartilho, sim, porque para mim isso é censura, ponto, sem adjetivo algum. Livros ruins devem ir para a fogueira? Sim, mas pela mão do leitor, jamais debaixo do tacape da censura. O que ia acontecer se os políticos resolvessem proibir biografias não autorizadas? Tá, é outra questão que a gente vai ter que... A gente ia ficar sem assunto. E sem emprego, a maioria. Murilo? Eu sou amplamente favorável a que se publique as biografias sem autorização, porque, na verdade, essa discussão toda foi ensejada por dois princípios que estão na nossa Constituição, estão escritos. Um é o direito da liberdade de informação e da liberdade de expressão, que é um fundamento básico da Constituição brasileira. brasileira. A gente tem que constantemente ficar defendendo com unhas e dentes. Esse é um. E o outro, que também está escrito na Constituição, que enseja essa discussão, tanto na questão de acesso à internet ou de outras coisas da vida, fala sobre o direito à privacidade, que a Constituição brasileira também coloca como inviolável e indevassável e que deve ser protegida a qualquer preço, o direito do cidadão a ter intimidade. Então nós temos dois princípios contraditórios que estão consagrados na nossa Constituição. Mas, no momento em que se chegar numa situação como essa, em que há um conflito, há uma divergência, eventuais prejuízos que essa liberdade de informação possa trazer ao direito individual, todos os juristas mais conceituados do Brasil, e eu acho que esse é o princípio que a gente deve defender, diz o seguinte: diante dessa polêmica, defendemos o direito maior, que é o direito da liberdade de expressão que toda a sociedade tem de saber do que acontece e de ser informada a respeito das coisas. Murilo, eu vou querer saber quem é que determinou que esse é o maior ou o menor. Mas, antes eu quero saber a opinião do Guto. Guto, você é a favor ou contra? Eu já proibi a minha. Ninguém vai escrever a minha. Você é contra, então? Não, tô brincando. Ai, que susto. Mas esse é ótimo, esse é um contraponto. Eu acho que todo mundo tem o direito de saber. Até para defender o pão do Fernando Moraes, né? Senão ele estava no osso, sem fazer biografia. E essa censura prévia, ela é horrível em qualquer situação. Você censura também, porque eu ouvi a palavra censura 4 vezes aqui. É uma censura prévia. Não tem outro nome, né? É uma proibição, logo é uma censura. E eu acho que a sociedade tem direito de saber, e quem tem condições de informar e de fazer, tem que brigar para o direito dessa sociedade, porque muitas vezes a sociedade sozinha não tem como brigar, ela não tem essa força. Quem consegue fazer deve brigar para expor isso. Agora, tudo que passou do limite, você pode ter um julgamento. Se justo ou injusto é outra conversa. Eu estou entendendo que eu estou com 4 crédulos na justiça brasileira aqui. Não necessariamente. O que o Guto está dizendo é o seguinte: você não pode proibir alguém de fazer alguma coisa pressupondo que ela vai fazer algo errado. Eu vou escrever uma biografia. Claro. Então, se eu errar, eu vou errar a biografia de alguém. Só que, então, assim, eu tenho que ter a liberdade de escrever essa biografia. O que a gente precisa melhorar no Brasil e aprimorar é o seguinte: é o funcionamento da justiça, os mecanismos da justiça, para que caso alguém... A punição seja pertinente. Alguém infringiu, caluniou, difamou, isso até já existe no nosso Código Civil, caluniou, difamou, injuriou, que esse julgamento seja rápido, que a pessoa seja punida e que pague por isso. Tá, entendi. Então a gente tem algumas questões aqui para o segundo bloco, para a gente já chegar afiada. A primeira delas é: figura pública é a mesma coisa que figura conhecida? Quer dizer, um ator é a mesma coisa que um político? Primeiro. Segundo, justiça no Brasil, se ela ainda precisa ser reformulada, então teremos que rever os direitos de imprensa e, sobretudo, o direito de liberdade de expressão e também o de privacidade? Quer dizer, ficou um monte de questões aqui. Para o segundo bloco, eu quero a sua participação com a Cris Meneguzzi. A gente vai para o intervalo comercial, coisa rapidinho, já volta com você no Sexo, Arroz e Internet, causando polêmica.
Nossa gente é apaixonada. Gente que valoriza e ama sua terra. Nossa gente trabalha duro. Nossa gente é dedicada. Nossa gente é feliz. Nossa gente é anfitriã. Nossa gente influencia, questiona, interage. Nossa gente é formadora de opinião. Nossa gente, o maior patrimônio da nossa região. Canal 20 é paixão, é Ribeirão, é Sertãozinho. Estamos de volta e eu confesso que se metade da discussão que aconteceu aqui no intervalo acontecer nesse bloco, a gente está bem e já consegue fechar o assunto aqui mesmo nesse bloco. Mas antes eu queria falar uma coisa para você, ó. Você sabe, você me acompanha no Facebook, nas redes sociais, eu não tenho mais vida privada. Você sabe que todos os sábados de manhã eu dou um pulinho lá no DK e lá eu sou cuidado pelo Ever, pela Charlie. Vocês viram o que ela fez? A Charlie Castro fez essa semana no meu cabelo, ela cacheou o meu cabelo, durou enormes 4 horas. Ficou lindo, maravilhoso, tirei um monte de foto, tive que voltar no dia seguinte para refazer os cachos. Mas o cabelo continua bem tratado, porque eles usam bons produtos, são bons profissionais. O DK te trata como uma rainha e você sai de lá se sentindo, obviamente, uma atriz de cinema. Assim, que nem eu. Bacana, né? Vai lá conhecer o DK. Não ria de mim, Chafi, porque é verdade que eu me sinto uma estrela de cinema. Eu posso não ser, mas eu me sinto. Mas se eu fosse uma estrela de cinema, a essa altura eu estaria preocupada se as pessoas iriam ou não escrever as verdades sobre a minha vida pessoal. Nós estamos no limiar do que é privado, daquilo que me pertence e daquilo que pertence à história, que foi o que nós conversávamos no intervalo aqui. Tá, eu entendo que algumas figuras escreveram a história do Brasil, alguns cantores, inclusive, como Caetano, Chico, enfim, escreveram. E eles fazem parte dessa história, portanto, devem ser contados. Mas isso se estende a todos, Murilo, na sua opinião? Sim, o interesse público está acima do interesse do cidadão. Se tiver que, num determinado momento, a Mara Cabral, a sociedade precisa conhecer algo que possa interessar a sociedade sobre a vida da Mara Cabral. E aí existe o direito da Mara Cabral de se proteger, de guardar suas informações, etc. Agora, se houver o interesse público ele se sobrepõe ao interesse individual. Isso numa situação bem extrema, no caso, né? E até porque o direito à privacidade no mundo de sexo, arroz e internet, de Facebook, Twitter, ele é hoje um valor que está em frequente descenso, em queda, justamente até por uma atitude espontânea das pessoas que criam uma mídia de se manifestarem. Então, assim, nos conceitos teóricos dos dois valores, se no momento, por exemplo, se nós tivemos um caso aqui em Ribeirão Preto, que um diretor do DAERP, que assumiu o DAERP, descobriu-se que ele não tinha pago a sua conta d'água e por isso ele caiu. Esse é um exemplo bem típico. O que interessa para a sociedade saber se o cidadão que foi nomeado para o DAERP tinha pago a sua conta d'água. É uma questão individual. Há uma correlação, não faz sentido. Uma correlação, só que é o seguinte, mas alguém pode dizer assim, não, mas a conta d'água dele é problema dele, ele paga se quiser. Ou uma outra conta. Não, a partir do momento que ele é diretor de um órgão de água. Mas ele podia estar devendo as outras contas de telefone, de impostos, podia ser um caloteiro, vamos dizer entre aspas. Então, a sociedade, entre a proteção do direito individual dele e o interesse público de saber quem é aquela pessoa, o interesse público prevalece. Não tenho dúvida disso, não é isso que eu estou questionando. O que eu estou questionando é o seguinte, eu entendo na parte política, eu acho que o político não tinha que reivindicar essa coisa da privacidade. Ele botou a cara dele a tapa, ele se colocou em votação, as pessoas o elegeram. Enfim, e o Garrincha? Mas e as pessoas que têm vida artística, por exemplo? É isso que eu quero dizer. Qual é a diferença? Como separar? Porque eu entendo, por exemplo, quando eu leio a coluna do Guto, que quando ele está fazendo um apontamento qualquer sobre um político ou sobre uma situação da cidade, ele está fazendo um apontamento crítico sobre como um cidadão, inclusive. Entendeu? Não é com a pessoa da prefeita ou com a pessoa do diretor desse ou a pessoa do diretor daquele. Agora, uma autobiografia,
não autorizada implica eu contar, por exemplo, que a presidente da República usa camisola transparente cor-de-rosa para dormir. Mas qual é a Do que me interessa? Qual é a diferença da biografia para você contar essa história da biografia em partes nos jornais e nas revistas? Não, creio que existe aí uma certa confusão. A pessoa que se dispõe a ser pública abre mão do direito à privacidade. Lógico, saber se o presidente dorme de camisola cor-de-rosa ou acetinada, isso não interessa a ninguém. Mas me parece que por trás disso existe a questão de direitos autorais, antes de mais nada. O que o Roberto Carlos faz, está pretendendo, é que... É uma terceira questão dos direitos autorais. É evitar que alguém pegue carona no sucesso dele. Sim, sim. Aí a contrapartida seria válida também. Se um livro escrito, uma biografia não autorizada, foi escrita e publicada, e alavancar com isso as vendas de discos, caberia algum provento para quem fez essa biografia não autorizada? Então a pessoa é pública, então ela é pública. Ela tem que se conformar com isso. Vou pegar o exemplo da Mara, o caso da presidente Dilma e a camisola cor-de-rosa. Você sabia disso? A história... É verdade que ela dorme de camisola cor-de-rosa? Então, é um detalhe. Esse é um detalhe. Ó, o Guto disse que sabe um ministro que dorme de camisola. Ai, que susto. É um político? Mas veja bem, quero saber. a história da presidente Dilma já é uma história conhecida. Então, digamos que um jornal, uma revista, publique agora que ela dorme de camisola cor-de-rosa transparente. Porque saísse em todos os jornais e em todas as revistas. Então, nós teríamos praticamente a história toda da Dilma contada em partes durante as milhares de matérias que saíram sobre ela. Que diferença tem de você juntar todas essas histórias que forem publicadas em revistas e jornais e condensar num livro? Nenhuma. Alguém pediu autorização para... Se um jornal... Eu preciso te fazer essa pergunta, é uma pergunta pessoal. Mas já só te pergunto assim, se um jornal amanhã um fotógrafo consegue um flagrante e filma a Dilma de camisola cor-de-rosa e publica no jornal, ele vai precisar de autorização para fazer isso? Não. Ele não vai conseguir a foto porque a Dilma tira celular e foto de todo mundo, de pessoas das mais insuspeitas possíveis. A ação política é bastante comum acontecer. Então, assim, ela tira. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, depois eu vou estender aos 4. Não tem absolutamente nada da sua vida pessoal, por exemplo, que você não gostaria que se tornasse público? Qualquer coisa. Eu não sou uma figura pública. Agora, amanhã, se eu me tornasse uma figura pública, ou mesmo não sendo uma figura pública, eu tivesse alguma coisa que interessasse a sociedade... Então a gente vai precisar pontuar. Guto, o que é ser uma figura pública, o que não é ser uma figura pública? Porque ele tem a foto dele estampada na contracapa de uma revista de circulação muito importante da cidade. Para mim, ele é uma figura pública. Já sou uma figura pública. Então você está se contradizendo, seu Murilo. Eu vou publicar sua biografia não autorizada. Eu vou ter que arcar, eu vou ter que... Se você falar errado, eu vou te processar. Você está me ameaçando. Você está me ameaçando ao vivo. Eu vou contratar o Paulo Henrique e nós vamos entrar com uma ação civil. Ele é meu advogado também, acho que a gente vai ter um fight muito legal. Ele vai ganhar um dinheiro. Vamos pontuar, o que é ser uma figura pública? Eu acho que a figura pública é aquela que está em constante exposição. Ela não precisa ser servidora pública, político. Ela está em constante exposição, logo, ela é uma pessoa pública. Eu me acho uma pessoa pública nos últimos 5 anos. Antes, não. Eu trabalhava dentro da redação, eu editava, eu não ia pra rua, não tinha coluna. Eu tenho um ego tão grande que eu me sinto figura pública desde que eu nasci. Então, toma cuidado. Então, eu acho que sou uma figura pública, até porque as pessoas me contestam, me elogiam, me criticam. Claro. Então, você tem essa... Opinam sobre as nossas Isso. vidas. Agora, você tem uma figura que tem mais popularidade, tem menos. Agora, só por ter mais popularidade, ela desperta curiosidade nas pessoas. Até nos aspectos mais pessoais. Nos pessoais vira fofoca. Não, porque a gente no intervalo, Guto, a gente passou rapidamente sobre um assunto que eu queria falar. Outro dia nós falamos aqui sobre direito de privacidade, quando uma atriz da Globo teve as suas fotos surrupiadas do computador e foi exposta pela internet e tal, ela entrou, fez um barulho enorme e tal. Nessa ocasião veio uma questão assim, ó, fulana posa para Playboy, fica anos fazendo sucesso na Playboy. Aí depois as fotos vão para a internet. E aí, não é exposição, ela não é uma figura pública, isso não faz parte da história dela, não pode ser recontado por alguém comum, uma pessoa comum? Eu acho que pode. Pode. Não tem direito a processo. Ela se sujeitou a isso. Por um motivo ou por outro, ela se sujeitou a ser uma pessoa recebeu pública. por isso. Então, esse um motivo ou outro está aí. Eu tenho o caso para contar, que é o caso mais emblemático da história do Brasil
sobre a questão de privacidade e de censura, que foi o caso É bombástico? Não, é antigo, mas é ilustrativo porque foi um marco no direito, que é o caso da Sandra Brea. No final dos anos 80, a revista Isto É publicou uma capa dizendo dizendo que a Sandra Brea tinha AIDS. Olha só, uma artista, uma capa de revista nacional dizendo assim, a Sandra Brea, descobrimos, tem AIDS. Isso é a coisa mais particular que possa haver. A família da Sandra Brea entrou com uma ação na justiça que durou anos, alegando que aquilo era uma invasão de privacidade desnecessária. E de fato ela tinha. Ela tinha, foi confirmado que ela tinha. Ela morreu disso. E a justiça chegou ao final e disse, olha, a Sandra Brea viveu a vida inteira da publicidade. Ela deu entrevistas, as pessoas conheciam a vida dela, ela usufruiu disso enquanto ela esteve numa situação boa. Agora que ela pegou uma doença grave e tal, ela não... Agora que a vida mudou, ela não pode querer negar esse passado. Então, a família arquiva. Muito bem colocado. Cris, como é que está a nossa rede? Mara, a gente fez aqui na rede uma enquete perguntando se o pessoal é a favor ou contra. O Paulo Henrique, o Luciano, o Licínio, a Rosa, todo mundo a favor. A favor da publicação. Isso, da publicação. Gente, se alguém publicar a minha, eu processo. Já estou avisando já, não, entendeu? pode publicar, adoro. Chafi, seus livros, você já escreveu alguns livros. Imagine você, isso faz de você uma pessoa pública. Até onde a gente está entendendo. Eu concordo com você. Comecei a me tornar público com 10 anos de idade, quando o Márcio Bernardes publicou no jornalzinho dele, o primeiro jornal dele, o Von Brau Ribeirão Pretano. Naquela época eu fazia foguetinho para soltar. Então eu comecei a me tornar público desde pequeno. Eu acho o seguinte, num país que quer ser democrático, ele tem que conviver, aprender a conviver com essas coisas. E não ficar com medo da justiça. A justiça brasileira, eu acho que ela é ideal, porque ela dá o direito de você reivindicar, de você se defender. É morosa, tudo bem, mas é um problema mas ela não, de estrutura. Ela não pula na altura. Eu ainda quero questionar mas aí essa nós somos novos ainda nisso. A gente não pode deixar de acreditar na justiça, em primeiro lugar. Ela tem que existir. Como tem que existir o respeito pela pessoa. Então, o que você vai escrever, o que você vai fotografar, você não pode ferir nem a ética, nem a moral da outra pessoa, porque ela é pública, entendeu? De repente, eu vou entrar no teu quarto de noite, porque você é uma pessoa pública, eu vou fotografar você em situação embaraçosa e publicar. Quer dizer, isso aí é... Tinha que então, ter o tem bom que ter senso. limite, né? E para isso a justiça tem que entrar e defender, mesmo que ela seja eu vou ter que interromper, que a gente tem que ir para o intervalo. Né? Olha só, a gente vai para o intervalo comercial e quero que vocês pensem o seguinte, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, mas nos Estados Unidos, se uma obra é publicada e ela não tem autorização de quem está sendo o protagonista daquela obra, por exemplo, vem estampado na capa em letras garrafais dizendo não autorizado. É quase como dizer, olha, não compre porque pode não ser verdade. A gente vai para o intervalo comercial, a gente fala sobre isso na volta, no terceiro bloco, a gente já vem. Eu estou sem áudio, mas eu acho que a gente voltou. Voltamos? Voltamos e olha só, a discussão continuou aqui no intervalo e antes que a gente pegue fogo outra vez e siga nesse raciocínio, eu queria dizer para você o seguinte, se você tem um problema de saúde, seja ele qual for, a primeira coisa que você pensa é, eu preciso de um bom médico. Se você precisa de um bom médico, você não pode procurar em outro lugar que não seja na Unimed. Sabe por quê? Porque além deles terem os melhores médicos, eles têm um serviço que pode te atender em todo o Brasil. Se você é parte da Unimed, se você tem essa cooperativa, faz parte dessa cooperativa,
alternativa, você vai ser atendido exatamente como seria atendido na sua cidade, em qualquer lugar do Brasil. Muito bacana, com muita qualidade, muitos hospitais, laboratórios, todo mundo conhece a Unimed, todo mundo te recebe bem, basta dizer que é da Unimed. Então, está dado o recado. Cris, a nossa rede, algum recadinho? Na verdade, o pessoal só está comentando mesmo, que está adorando o programa, que está um programa bem bacana, bem interessante, e aproveito convidar você para mandar suas perguntas também. É isso aí, faz pergunta para a Cris que eles respondem, eu não, tá? Hoje não, porque vocês não vão escrever a meu respeito. Falávamos no intervalo, Murilo, dessa questão da justiça, né? Que foi o que eu deixei pendente para esse bloco. Eu acho o seguinte, depois que já foi publicado, aí que vantagem teríamos em processar alguém, buscar uma indenização, quando na verdade o que a gente não quer é o segredo revelado. Como é que funciona isso? É que na verdade é o seguinte, a gente tem que apurar a história e os fatos, e só se apura a história através do contraditório. O próprio Chico Buarque, agora recentemente, ele disse que o Paulo Araújo, que fez a biografia do Roberto Carlos, Paulo Araújo disse que o Chico Buarque tinha dado uma entrevista para ele falando sobre a vida do Roberto Carlos. E o Chico Buarque foi no Globo, escreveu um artigo e disse, não, nunca dei entrevista para esse cara, nunca falei com ele. Ele foi lá e colocou uma foto. Ele falou uma foto e vídeo, entrevista. existia. 92. Ou seja, nem o Chico Buarque lembrava que ele tinha dado a entrevista. Então, assim, a história, se você for contar a história do Roberto Carlos, de todos esses artistas, nem eles, hoje, conseguiriam lembrar, numa biografia autorizada, com fidelidade, o que de fato aconteceu. Porque existe o contraditório, até a memória dele já não alcança mais. Então, caberia ao biógrafo procurar as várias versões, e a vida não existe uma verdade absoluta, dizer que o que aconteceu. Existem as versões e a reconstituição da história. E a história só pode ser reconstituída se você tiver liberdade para escrever a respeito dela. Eu estou achando que vocês estão falando tudo em causa própria. Tá? Eu estou achando que vocês estão se mais um aspecto da autodefendendo. questão. A justiça tem sido muito usada como forma de intimidação. Então eu não gosto do que você fala, eu te processo. Tem um vereador de Ribeirão Preto que adora fazer isso. Não só vereadores. Não, mas também. Tá? Eu respondo a 2 processos por calúnia e processo uma outra pessoa por calúnia também. Porque é o foro específico. Não gostou do que foi falado a respeito? Processa-se. Nós tivemos um caso recente aqui com o Júlio Cavenato, também do jornal A Cidade, que ele fez os comentários dele, como ele sempre faz, na coluna dele, e aí supostamente não, comprovou porque ele publicou o e-mail, a prefeita mandou um e-mail para a edição, para o editor do jornal, queixando-se dele. Né? Mas e pedindo uma retratação. Isso aí é bem o que ele falou, o Chafi falou. Na verdade, a gente como sociedade tem que amadurecer e aprender a viver com esse contraditório. Se imagina se tudo fosse lindo, eu publico, você fala, não, mas que aí beleza. Além disso, eu concordei. É, o seguinte, a confiabilidade, a vida é feita de e tem a confiabilidade da fonte de nossas informações. De embates, Mas a minha não pergunta, tem como você Murilo, é assim, ó, colunistas como o Júlio, como o Guto, eles escrevem pontualmente sobre fatos e que, obviamente, estão envolvendo esse ou aquele político. Qual é o limite? Até onde eles podem ir e até onde o que se sente lesado pode se queixar, porque alguns interpretam, por exemplo, esse e-mail da prefeita como uma coerção da liberdade de expressão. Ela entende como uma liberdade de privacidade. É nessa questão, nesse embate que eu quero bater. É o jogo democrático, só que as que pessoas falam da democracia de uma maneira linda e maravilhosa. A democracia é isso. Você vai exercer, nós do lado de cá, eu tomo 1000 cuidados antes de escrever alguma coisa contra alguém, porque eu penso sobre isso, sobre a ética, sobre a responsabilidade, sobre a precisão da informação. Sobre os processos? Até sobre os processos, sobre a precisão da informação, sobre tudo, sobre a responsabilidade, não só pelo processo, pela sua questão de... E eu quando eu erro e me mostro, faço questão de correr na minha coluna e colocar, errei, admito que errei. Eu acho que isso não diminui o jornalista. Só que isso é subjetivo de avaliar. O que para mim e para o Guto é uma informação que tem valor, para o político incomoda, ele não quer que fale, que você ouviu, que você descobriu. Tá, mas a gente tem que admitir que há exageros. Claro, houve exageros com relação à prefeita, por exemplo. Claro que há Muita gente começou mas a usar óbvio. coisas da vida dela que não procedem, na campanha da prefeita, por exemplo, assim, na minha nomes que foram atribuídos a ela são absolutamente contrários a isso. Aquela campanha que foi feita usando a irmã da prefeita das eleições. Na minha opinião, que não se provou nada, aquilo foi uma armação, aquilo foi um exagero, e que boa parte da imprensa... Como foi do Lula, né? Assim como tivemos uma colunista também do jornal A Cidade, que usou um apelido para denominar a irmã da prefeita, e que eu saí em defesa porque eu achei um absurdo. Não, aquilo ali, boa parte da imprensa ribeirão-pretana, boa parte,
errou, embarcou naquela história, comprou, achando que a prefeita, eu na minha inteligência, não passa, que a prefeita vai chamar a irmã dela e sair pela cidade oferecendo casa por R$500, R$600, R$800. Bom, mas enfim, para que a gente saia desse mundo nosso, porque a gente está na internet, a coisa é mais ampla, a pergunta é, qual é o limite? Quer dizer, onde termina a liberdade de um e onde começa a liberdade do outro? Eu quero me informar a respeito de algo, ou a respeito da vida de alguém. Se eu for atrás de uma biografia autorizada, eu estou no mato sem cachorro. Isso. Se eu quiser aprender algo sobre a vida do Lula, eu não vou assistir Lula, o Filho do Brasil. Porque é uma coisa laudatória, é aquela coisa de elogio, viva o pai dos pobres, etc, etc. Então as biografias não autorizadas contêm, provavelmente, com toda certeza, muito mais verdades do que as biografias autorizadas que são do interesse da pessoa retratada, da pessoa ali biografada. Então é assim, se for. O Guto colocou bem, quer dizer, se ele quiser uma coisa assim, ele contrata um assessor de imprensa. Eu compro porque, um ghostwriter. Nós temos biografias autorizadas do Silvio Santos. Steve Jobs, teve a autobiografia dele maravilhosa e não foi autorizada, só que lá também pinta ele como um maluco, né? Então assim, quando você fala assim, a liberdade e a individualidade, como eu te falei, os dois princípios estão consagrados na Constituição. Aí você faz a outra pergunta, aonde começa um e aonde começa o outro? Você fala do público e do privado. Eu acho que nós estamos esquecendo o que nós falamos aqui quando a Câmara estava desligada, do dinheiro. Então, o que está acontecendo, tenho certeza, eles estão atrás do dinheiro que isso Eles quem? Os biógrafos ou os lesados? Contra. Os artistas. Os artistas, aqueles que estão contra. Porque, na realidade, é dinheiro em jogo. Entendeu? Eles querem participar do quinhãozinho deles. O biógrafo também ganha. Pode ter certeza que tem parte, é dinheiro também. Mas o que é importante extrair dessa discussão provocada pelos artistas é que essa discussão desse princípio liberdade versus individualidade, ele não está só posto na questão dos biógrafos, ele está numa questão pessoal sua, na minha vida, está na questão do uso de uma foto. Não, está em tudo. Está em tudo. Está na internet. Que bom que você tocou nisso, porque estava me escapando aquela questão que eu estava perguntando para você, acho que no primeiro bloco, que é aquela coisa assim, de como a gente vai saber, por que um direito é maior do que o outro? Quer dizer, quem disse que o direito de expressão é maior que o direito de privacidade? Porque a democracia... Ou o contrário, quem disse? Porque a democracia é um regime que pressupõe a liberdade de expressão e entre a liberdade de expressão global e coletiva e o interesse de uma única pessoa, o interesse maior é esse, que tem que prevalecer. Interesse coletivo. Quer dizer, o fato só de ser só da palavra privacidade já reduz e já enquadra como menos importante. Pode ser que algum dia a sociedade ribeirão-pretana precise saber de alguma coisa da vida da Mara que seja de interesse da sociedade. Não vai ser. Não aí a Mara vai dizer, eu não quero que revele. A Mara vai dizer assim, leia meus bons dias. A Mara vai dizer, eu não quero que revele isso, mas a sociedade diz, não, Mara, mas nós precisamos saber se aconteceu, se não aconteceu, se foi ou se não foi. É verdade. E o público, você fala do público e do privado, quando o Murilo citou o exemplo do diretor do DAERP que foi exonerado porque devia para a água, para a autarquia. É um pressuposto de honestidade ou não honestidade. Mas a prefeita não ficou devendo também? Não. Alguma coisa que a água 3, 4 meses. Então temos que saber. Como é que fica? Não, e a conta da prefeita é extremamente particular. Sim. Ela pode ter atrasado um mês, 2 meses. Estamos de novo para o nosso nicho. Interesse. Não, mas olha só o exemplo ali. Olha só, a conta da água da prefeita. O problema atrasou, paga depois, parcela, paga o ano que vem, discute na justiça. Pode ser tudo isso. Não foi isso? É privado, todas essas situações. Mas aí eu quero levar vocês. A gente vai ter que sair para o intervalo. Público. Então a gente vai ter que sair para o intervalo comercial, mas a gente está falando de interesse, que é interesse público do que é interesse pessoal. Mas nós estamos também confrontados nesse país, nesse mundo nosso que vivemos, com a seguinte questão. Algumas coisas são proibitivas, por lei, inclusive, já estão se enquadrando como lei. Por exemplo, não se pode falar dos negros, não se pode falar dos gays, não se pode... Porque tudo isso é coagido de alguma... Se pode falar, depende do que você vai... Tá, mas você também está suscetível. Mas você também está suscetível. Não está proibido de falar dos negros. Mas estamos suscetíveis a também a essa porção social. Não, depende do que você falar. Podemos falar dos negros. Se você quiser, eu falo sobre os negros aqui. Então, aí, porque a minha pergunta é assim... Contribuição no samba, você não pode denigrir, você não... Da mesma forma que na autobiografia também não pode. Então, tudo pode ser falado. Então, se tem que existir um controle no que se diz a respeito dos negros, o que se diz a respeito dos gays, teria que ter também um controle muito rigoroso daquilo que se diz sobre a pessoa pública. Mas não responda. A gente vai para o intervalo comercial e nós vimos
último bloco, nós vamos ter que fazer outro programa com esses rapazes aqui, ó. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já com você, porque agora que a coisa funcionou. Estamos de volta e olha só, você está naquele momento tenso em que você não sabe se a sua vida vai ser invadida por biógrafos ou se a sua vida vai ser para sempre preservada dentro da sua simplicidade. Você não sabe o que fazer, está perdidão, sabe o que você faz? Dá uma voltinha que você vai encontrar uma livraria muito legal e ali você vai ler tudo a respeito, inclusive encontrar autobiografias. Vai porque você vai curtir. Quando eu vou para ler, eu curto. Hoje eu fui e eu curti. Bom, e claro, hoje, na primeira dica do nosso Eu Curti, Giane, Vida, Arte e Luta, escrito por Guilherme Fiuza. É autorizada essa? Deve ser, né? Gente, autorizado ou não, Giannichini a gente tem que consumir sempre. Então vai lá buscar o seu, tá? Eu aprovo que você consuma. O próximo é Casa Grande e Seus Demônios. Esse eu li. Esse também, mas esse foi escrito a quatro mãos. Ele terceirizou para um jornalista. Esse foi escrito a quatro mãos. Assim, eu não era fã do Casagrande, passei a ser depois do livro. Depois da biografia. Ele expôs as piores partes da vida dele, estão expostas nesse livro. Ó, vale a pena. O consumo de drogas, o álcool. Viu essa dica? Você tem que ler. Tem alguma sobre o Sócrates? Não saiu ainda, assim. A do Sócrates tem que escrever numa mesa de bar, né? Tá? Então aí, ó, a próxima dica é o essencial de JK, Visão e Grandeza, Paixão e Tristeza, de Ronaldo Costa Couto. Vocês já leram? Prejudicado. O cara era um grande admirador do Juscelino, só encheu a bola do Juscelino e deixou de mostrar vários... Mas vale a pena pelo menos para descobrir isso. Vale, claro. Então vá até para ler e descubra isso que o Murilo falou. Não desestimule os meus leitores, Murilo. Não, e ó, a gente vai... Vamos fazer já o nosso sorteio? Chafi, vamos bem rapidinho, porque a gente tem algumas coisas para falar ainda. Vai ganhar agora, tirado por ele. Então, um dos livros dele, O Vagabundo em Nova York, de autoria do Chafi. Pode falar, não? Pode falar. Camila Lacerda. Deixa eu ver o resto para poder falar. Camila Lacerda mora no Jardim Palmares e os 4 últimos números é 27 e 49. Tá aqui, ó, Camila. Você pode buscar aqui no estúdio do Canal 20 o seu Vagabundo em Nova York do Chafi Nader. O Guto tira um para mim, que é o outro livro do Chafi. Vou pegar o óculos, né? Isso, queria que você mostra para mim os 2 livros dele. Cláudia Barreto. A Cláudia Barreto. Ela mora, deixa eu ver, Portinari. no Cândido Portinari. E os 4 últimos números, R$26,90 para qual câmera? Para essa? Tá aqui, ó. E agora aquele momento que só eu posso tirar. Esse sorteio só eu faço. Que é o da Paraler. Bacana, adoro dar de presente um livro à sua escolha. Sabe por quê? Porque você pega as nossas dicas, você pega as dicas que o Murilo deu. Vai lá na Paraler e escolhe qualquer livro, aquele que você quiser. Só que você tem que levar o seu RG, combinado? Então, o sortudo de hoje, Sônia Sanches, Jardim Palmeiras, ela mora. E os 4 últimos números, 79 e 21. Presta atenção, não é na Paraler do centro que você tem que buscar, é na Paraler próximo ao Ribeirão Shopping. Você sabe o nome da rua lá, ô Chafi? Não, o Chafi não sabe o nome da rua, mas é próximo ao Ribeirão Shopping. Combinado? É lá que você vai buscar. Ó, antes da gente passar para isso, eu quero dizer que eu cheguei aqui no estúdio hoje e tinha um presente do Ribeirão Shopping, que eu faço questão de mostrar para vocês. Além de ser, a camiseta ser de uma qualidade incrível, ela nos convida para um dia inteiro de atividades de moda amanhã no Ribeirão Shopping. Olha que bacana, que linda que ficou essa camiseta. Vai ter atividade a partir das 10 horas da manhã até as 11 horas da noite. É isso, né, Cris? Vai ter palestras às 10, a partir da 1h30 é liberado para o Eu ouvi falar de shows, parece que o Léo Jaime vai estar lá, vai ter uma cantora inglesa também. Gente, vocês não podem perder pertinho, o Ribeirão Shopping vai lá, conheça essas atividades, porque esse evento da Vogue é um evento que acontece em poucos... Mundial, mundial, mas em poucos
da países. moda, vai ter muita escolhidos, gente, né? E muita gente que entende tudo de tudo de moda. Você não pode perder um dia inteiro gratuito para você no Ribeirão Shopping. Muito bacana, obrigada. Obrigada à assessoria do Ribeirão Shopping. Amei a camiseta, amei tudo. Valeu, obrigado pelo convite. E você quer saber? Você não vai poder ir? Não? Você quer saber o que vai rolar? Então eu tenho uma dica para você no blog e no Instagram da Cris Meneguzzi, porque ela vai cobrir o evento, não é, Cris? Eu vou estar lá no período todo, com a hashtag, pelo @Cris Meneguzzi no Instagram. Vou colocar tudo que eu puder lá para vocês e depois com posts no blog também aí para a semana toda. Tá, e aí falando de outras coisas bacanas, 2 beijos muito especiais que eu não posso terminar esse programa sem falar. Um beijo bem grande para Magléia Rodrigues, que é minha amiga, minha bruxinha. Parabéns, feliz aniversário. E para o Renato Lima Souza, que é meu amigo de adolescência. A gente começou junto, todo o meu gosto pela leitura, tudo que eu já li até hoje, eu devo a ele, que um dia botou um livro na minha mão e disse, leia, depois viajamos juntos. Meu cadete aviador, hoje capitão da Força Aérea. Um beijo, amo você, Renato. Muito obrigado por ter me apresentado as letras. Bom, feliz aniversário para você. E aí, voltamos aqui e eu quero saber as novidades. Guto, você não está no Gazeta. Não estou mais na Gazeta. O Gazeta, inclusive, não está mais na minha vida. Já não estava sem você, agora menos ainda. A Gazeta teve alguns problemas de ordem administrativa e acabou encerrando as atividades em Ribeirão. Apesar de Ela estava só online? Ela estava desde março só online. Só online. Até E aí agora 28 de acabou até fevereiro, online. Ela estava online, tinha uma equipe pequena, mas que dava para tocar. Quando foi em junho, eles reduziram o tamanho do site, reduziram a equipe e aí que o site ele não tinha muita atualização. Tá. A gente estava em 2, na verdade, fazendo 3. o site. E aí Eu encerrou. vivia tirando fotografia e mandando para você. Ajudei lá. E aí eles resolveram encerrar a vida da Gazeta em Ribeirão. E aí depois de eu 9 anos. fiquei deprimida, me atirei no solo, fiz birra e liguei para você. E eu soube uma novidade muito bacana que você vai contar aqui hoje pro meu público. Isso, eu comecei hoje, espero que tenha uma vida longa, na Revide. Na Revide.com ou na Revide Revista? Na Revide.com, Bacana. fazendo um portal e amanhã já estreio um blog e pode ser que eu tenha algumas adequações, tal, mas é a minha cara que vai Mas estar a lá no temática blog. vai ser sempre a mesma, essa coisa com esse viés mais político que você sempre teve ou não? Também. Bacana, então vou seguir sua Mas leitura. eu quero passear por outros caminhos também. Não passeando pela psicologia, que é a minha área, no resto você está livre, porque eu também o não quero caminho- esse tipo de concorrência poderosa, eu não O quero. caminho político é muito estressante, pesado. Eu imagino. Então você vai ser meu cliente no meu É consultório de quando eu dar voltar. dor na nuca. Eu sei. Bom, eu que já 3 li, vezes então, por semana. Cris Meneguzzi, a própria Isabel de Farias, enfim, o Murilo, vários colunistas do Revide.com, agora tem mais um que já era da minha preferência. O Murilo tem uma coluna lá também, ou é só editorial da revista que você faz? Eu tenho também um blog e o Facebook, o Twitter. Que são Como é que vai ser o endereço do Guto? O Guto vai estar no portal da Revide, no www.revide.com.br. Aí do lado vai ter os colunistas ali que correm uma barra. Aí é só achar a fotinho É dele. só achar a fotinha e dar um... Achar a foto. E dá um tufo foi uma nele. foto bonita pra gente se sentir nós atraído. mudamos. Difícil isso. Hoje, Não é não. hoje ele já desceu pro estúdio lá, botou tirou uma E o foto. Murilo, o mesmo caminho. E você O tem mesmo- um blog. Qual que é o endereço do blog? O blog também está no revide.com.br, procura lá a cara lá, clica do Murilo. Do Murilo. E eu tenho uma página semanal na Revide que eu escrevo uma coluna que chama Visão do Front. Porque eu acho que a vida é um campo de batalhas onde todo dia você mata ou morre, então a minha coluna chama-se Visão do Front. Eu também acho. Eu costumo, inclusive, dizer que o problema não é matar um leão por dia, é fugir de todos eles, entendeu? Dá uma canseira que você não pode imaginar, é melhor matar. Olha só, bom, então já falamos do Murilo e falamos do Guto. O Paulo tem um blog ou é Tem. uma página na internet? O que é? É uma página na internet. Começou como um blogspot, tal, virou um domínio. E que é extremamente crítico. Ácido, não perdoa amigo, Qual não que é o perdoa endereço? ninguém. www.ribeirãomerececoisamelhor.com.br. Pelo título a gente já percebe. Então, www.ribeirãomerececoisamelhor.com.br. Você vai ler os textos que ele mesmo diz são ácidos. E não apenas meus textos, tá? Reproduzo muita coisa. Eu imaginei assim, o que será que eu gostaria de ler na internet? Estou colocando tudo no meu... O Ricardo Noblat estava doente. Eu fiquei sem matéria durante um tempão.
Fiquei sem assunto, tinha que caçar Ô, Paulo, eu assunto. tenho que te confessar o seguinte, que eu não amanheço o dia, o dia não começa de fato para mim, até que eu leia as suas ponderações no Facebook, que a gente se segue, a coluna do Guto, a coluna do Chiavenato, é quando eu sei tudo o que está acontecendo em Ribeirão. E o resto eu vou acrescentando e vou agregando. Você está escrevendo um livro também, né? O cientista. O cientista já tem nome? Não. Para quando? Por ano que vem, próprio. Aqui no programa vai ser lançado, claro. Com certeza. Porque senão não deixa você lançar na para ler. Um livro filantrópico, e porque eu não pretendo vender. Mas eu queria dizer para vocês também que eu tenho um Blogspot, já há muitos anos. Já foi visto, surpreendentemente, por mais de 1,5 milhão de pessoas, nem eu sabia disso. Tem gente que gosta de ler porcaria, né? Não é verdade. Olha só, eu tenho uma coisa interessante que vai acontecer aqui dia 24, que eu preciso comentar com vocês. Vai ter uma palestra aqui em Ribeirão, lá no Taiwan Eventos, com o Oscar Schmidt. Que aí vai de encontro, ele vai falar sobre motivação, ele está passando por um problema complicado de saúde, a gente sabe quem é o Oscar, a carreira brilhante que ele fez no basquete, enfim, uma pessoa digna do nosso respeito, sem falar que ele tem, até que a mídia nos passa pelo menos, uma história de vida assim, impecável. Então, e agora vem reforçada com esse trabalho dele em palestras que fala, inclusive, da própria doença e de como ele está lidando com isso de uma maneira bastante clara e em forma de palestra, muito legal. Então, dia 24, quinta-feira, no Centro de Eventos do Taiwan, e você compra o seu ingresso no nettickets.com.br, tá? Vai ser às 20 horas. Então fica aí, Patrícia Stuck, você que me deu a dica, brigadão. Um beijo pro Oscar, que eu achei muito legal. Oscar, tá aí, o público e o privado novamente presentes. Por isso que eu deixei para falar nisso, para que a gente pudesse fechar nesse momento assim. Eu tenho que confessar, gente, falando nisso, se alguém tiver alguma coisa bem escabrosa, bem cabeluda para contar do Murilo, manda para mim, porque ele já disse que eu posso publicar. Então, depois eu vou te processar. O Paulo Henrique vai lá, mostra ele quer usar o meu advogado para me processar, é muita covardia. E é disso que eu queria falar, de covardia. Na verdade, quem é mais covarde? Agora eu quero a opinião pessoal de cada um de vocês. Quem é mais covarde? Aquele que usa da autobiografia para ganhar, da biografia do outro para ganhar dinheiro e para denegrir a imagem do outro, porque pode haver essa intenção, ou aquele que não quer que o outro faça isso ou que teme que o outro faça isso. Uma questão filosófica para vocês me responderem. Quem é mais covarde? Eu acho que é a covardia dos dois lados aí. É difícil você definir isso, porque quando uma pessoa se propõe a escrever uma biografia, ela tem que ter pelo menos boa intenção. Se ela vai para denegrir só para ganhar dinheiro fácil, fazer sucesso fácil, ela não é uma pessoa covarde, ela é um mau caráter. Ela tem coragem, mas é mau caráter. Agora, quem quer proibir também Mas os mau caráteres fazem sucesso, Guto. Eu conheço umas 2, 3 que fazem um sucesso absoluto. Por que são mau caráteres? Tem alguém olhando lá de cima. Obrigada, eu também concordo com isso. Paulo, quem é mais covarde? É difícil dizer, tá? Quem já escreve mal intencionado vai escrever e fazer uma literatura porca, que não merece ser chamada de literatura. Se colocar um monte de palavras, de frases alinhadas, colocar isso no formato de um livro, isso não é literatura. Então foi aquilo que eu disse logo no início. Livro ruim, sim, deve ir para a fogueira, pela mão do leitor. Jamais o tacape, a borduna, para impedir alguém que escreva. Se é de mal, então, boa Paulo, qualidade... mas sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui? Eu tenho um exemplo outro que eu precisava falar. Cris, você quer se despedir? Porque eu preciso falar disso. Como é que está a nossa rede? Eu tenho aqui só mais umas 2 participações rapidinhas aqui, que o Cláudio Museu falou assim, que tocou no ponto nefrálgico, o Chafi, quando falou sobre o dinheiro, né? Ele falou que o dinheiro é sempre motivador do que se pode considerar bom ou ruim para o afetado. E o Paulo Henrique, que foi tantas vezes citado, também comentou. Não acho que tem que ter controle sobre o que se diz. Tem que existir responsabilidade em caso de excesso. E eu conto com ele para fazer valer isso. Eu quero fechar com vocês com uma questão bastante delicada. Glória Pérez e a filha dela. O dito cujo que assassinou a filha dela foi para a prisão e escreveu um livro contando a própria história. Ele está falando dele, mas ele está falando da menina também, que foi vítima. E a mãe, obviamente, não quer que isso seja publicado, e menos ainda que ele ganhe dinheiro oportunamente sobre isso. E aí? E agora, José? A mesma coisa, o filtro do é bom ou ruim, ou vai vender ou não vai vender, as pessoas vão, esse é um filtro que a sociedade tem que fazer pelo valor do conteúdo da obra.
Eu li bastante coisa no final de semana e de todas que eu achei que vale um registrinho, a mais interessante saiu na coluna do surpreendente Macaco Simão. Ele escreveu lá na coluna dele sobre isso, abre aspas, eu sou o neto do lobo mau. Exijo que você retire da biografia a parte que diz que o lobo comeu a vovozinha. Então, assim, a depuração nós temos que viver o contraditório, temos que passar por essa experiência. A grande maioria das pessoas vai publicar biografias corretas. Uma parte vai fazer isso que você está falando? Vai fazer. Porque essa maldade... Mas o que a gente faz? A gente boicota o cara? Não compra? Não, a gente não compra. A gente lidar com a literatura boa, com a literatura ruim, o que é chapa branca, o que não é. Tudo isso a gente está acostumado a viver. É nesse momento que eu quero fazer um elogio a vocês. Porque é nesse momento que eu conto com a criticidade dos colunistas. Porque na prática são vocês que apontam para a gente essa duplicidade daquilo que a gente que é jogado para que nós consumamos, entendeu? Para que haja um consumo, não só na política, como nos conteúdos mesmos literários e tudo mais. Quer dizer, quando eu leio a sua crítica, leio a crítica do Murilo, leio a sua, Guto, eu estou lendo uma outra visão sobre aquilo que eu também li e estou concluindo alguma coisa. Quer dizer, eu já antecipadamente agradeço a ajuda de vocês aqui. Bom, já demos todos os endereços. O que foi, Vitor, que ele está fazendo assim? Está terminando o meu tempo? Está terminando? Então tá, então vamos falar, para encerrar, queria agradecer profundamente a presença de vocês aqui. Acho que a gente não esgotou o assunto, nem deveríamos, e nós concluímos, sem concluir de fato, que na verdade é necessário bom senso. Sim, sempre. Nós temos uma cultura prontas. Então, nós temos uma cultura talhada para esse bom senso, para esse respeito. Estamos construindo. Precisamos construir. A democracia, então a espera da decisão, a decisão dessa reflexão que eu acho importantíssima, acho fundamental que nós estejamos discutindo isso no Brasil hoje. Essa decisão entre ser permitido ou não ser uma biografia autorizada, ela tem que esperar essa reforma moral? Não, acho que a gente está numa democracia recente, nós não aprendemos a trabalhar com essa coisa ainda. Exercita, publica as biografias. Publicamos, e aliás a biografia é um gênero apaixonante dele. Né? Publicamos 1000 biografias em 2013. 900 estão corretas, não tiveram o maior problema. Tivemos 100 com exageros, a calúnia. Então vamos atrás... Vamos punir as 100 que ultrapassaram esse limite da ética, do bom senso, do respeito, de tudo mais. Agora, não vamos proibir de publicar 900 por conta de 100 por 100 pessoas que vão... Bom, o que a gente concluiu então em uníssono aqui é que a proibir é a questão. Já dizia Caetano Veloso em 1968 no Símbolo da Tropicália. Ele andou mudando proibido proibir. Mas ele andou mudando agora de não. E você já deu o endereço do seu blog? Afaste de mim esse cálice. Né? Já dizia Chico Buarque, a gente quer ter voz ativa. Quem quer voz ativa quer falar, quer dizer o que quer. Então é isso aí. É só pegar na obra deles que você vai ver que Então agradeço novamente a presença de vocês aqui. Tenho certeza que para vocês foi bastante produtivo. Eu queria lembrá-los que essa semana, no sábado, na verdade, faz um ano da morte da minha mãe. O Sexo Arroz Internet nasceu no momento em que eu me despedia dela e toda essa terrível passagem que nós vivemos juntas. Então eu dedico o programa de hoje a ela, minha mãe, que há um ano me deixou, mas que vai seguir comigo para o resto da minha vida. Fiquem com Deus e na próxima segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser. E amanhã na minha rede social faz o seguinte, acompanhe, porque eu vou fazer aquela minha passagem deliciosa pela Fisioforma e eu conto os detalhes para você desse tratamento maravilhoso que a Luciana Sensini e a Fisioforma do Ribeirão Shopping têm me proporcionado. Um beijo para vocês e a gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com Sexo, Arroz e Internet. Prepare-se.